Boa tarde! Que saudade de você! Poxa, uma live que eu deixo de estar aqui é uma eternidade, viu? Poxa, 5 horas da manhã não tivemos a live, hein? Mais uma vez sem internet. Eu vou falar com o Tássio. Tássio, me ajuda aí. Tem que ter uma maneira de não ficar sem internet, porque eu sinto muita falta dessa live. Mas eu orei. 5 horas da manhã. Eu não sei você, eu orei. E você? Não orou porque não teve a live. Não orou porque dormiu demais. Não orou porque tá cansado, bicho. Eu tô cansado, eu tô triste. Então, é aí que você deveria orar. Vamos falar sobre isso agora. Uma boa tarde. Agora são 12:03, nesse exato momento. Virou aqui um minuto. Meio-dia e 2, agora 12:03. E eu quero falar com você a respeito de manter a posição espiritual que você precisa ter para viver promessas de Deus. Entenda que, para você viver promessas de Deus na sua vida, você precisa manter uma vida espiritual viva com Deus. Não tenha dúvidas disso. E não tem uma maneira diferente. Não inventaram ainda. As pessoas tentam inventar tudo que é maneira aí para poder se aproximarem de Deus. Tem vários encontros, tem vários níveis aí de eventos, congressos, montes, encontro radical, encontro com Deus, legendários. Ixi, tem um montão de investimentos humanos para poder fazer com que o ser humano tenha uma experiência e um relacionamento com Deus. E eu não sou contra, viu? Nós mesmos realizamos um encontro com Deus. E o encontro com Deus escreve aqui, tremendo. É tremendo mesmo. Mas essas tentativas humanas de encontro com Deus, encontro radical, congressos, seminários, só se tornam eficazes porque tem que ter a palavra de Deus e a oração. Se você vai subir ao monte, por exemplo, tem muitos irmãos que sobem o monte. Eu sou um desses, eu adoro subir o monte. Olha, eu tive muitas respostas de Deus no monte. Eu já tive cada milagre no monte, irmãos. Bispo, eu quero ir lá no monte, então, com o Senhor. Então, aí tá o mistério. Não adianta você... Vou te contar uma coisinha aqui, ó. Mas não conta pra ninguém não, viu? Não adianta subir o monte e não orar. Não adianta subir o monte e não ouvir a palavra de Deus, a revelação de Deus. Tá entendendo? Porque a palavra e a oração não inventaram nada ainda que te conecte a Deus, a não ser essas duas coisas. Oração e palavra. É a única coisa que nos dá conexão com o céu, gente. É a única forma de você se relacionar com Deus é a oração e palavra. Então, se você sobe um monte, mas não ora e nem ouve a palavra, você fez uma trilha. Se você sobe o monte, não ora e não medita na palavra, você fez uma aventura no monte, uma trilha no monte. Se você vai ao encontro radical, ao encontro com Deus, ao legendário, aonde quer que você vá fazer alguma coisa, um congresso, ou a igreja, você foi à igreja. Bispo, eu fui à igreja. Você ouviu a palavra? Não ouvi. Você orou? Não orei. Então, meu filho, você não foi à igreja. Você foi ao encontro radical, orou? Não orei. Você ouviu a palavra? Não ouvi. Então você não foi ao encontro radical. Você foi ao encontro com Deus, não ouviu a palavra, não orou? Não, então você não foi ao encontro com Deus. É isso que muita gente não entende. Que não existe uma outra maneira, não inventaram, não tem outro caminho de você se relacionar com Deus, senão por oração verdadeira, sincera, honesta, íntegra e palavra de Deus revelada, que você ouve
e Deus fala com você. É isso, é simples. E você quer realmente ter uma vida espiritual onde você vai viver promessas que vão se cumprir da parte de Deus? Uma vida espiritual saudável? Então você precisa aprender a orar e a buscar a Deus e a ouvir a palavra de Deus todos os dias. Eu vou te dizer aqui, você tem horário para comer? Ou você só come às vezes? Você tem horário para tomar banho? Tem, né? Porque você precisa tomar banho, senão você fica sujo, com bactérias. As pessoas não vão aguentar e não vão suportar ficar próximas de você. Você vai começar a incomodar com o odor do seu corpo. Você vai comprometer a sua saúde com bactérias, por isso que você tem que tomar banho todos os dias. Você tem que comer, almoçar, jantar, ou pelo menos um almoço, um lanche à noite. Mas você tem que se alimentar todos os dias, senão você morre, teu corpo morre, você fica doente. Então você tem a sua rotina do almoço, ou da janta, ou do café da manhã, você tem a sua rotina do banho, você toma banho de manhã, à noite, de tarde, eu não sei, você tem o seu horário de tomar o seu banho. Por que não ter o horário da oração? Por que não ter o horário de ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia? Por que não ter isso? Não faz sentido. Porque é superficial? É isso? A oração é superficial? A meditação na palavra é uma opção? O banho é uma opção? Comer é uma opção? Porque o nível de importância é até maior. O nível da importância da oração e de ouvir a palavra, ler a Bíblia, examinar as Escrituras, meditar na palavra, é maior do que a necessidade de comer e de tomar banho. Escreva isso aqui, por favor. A necessidade de ouvir a palavra e de orar é maior do que a necessidade de comer. Foi isso que Jesus disse ao diabo quando falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por que você anda sem fé? Porque você vai à igreja, mas não ouve a palavra. Vai à célula, mas não ouve a palavra. Vai ao encontro, trabalhar no encontro, né? Mas não ouve a palavra. Porque quem passa pelo encontro com Deus, por exemplo, que é um evento que nós realizamos, esse aí não vai ter como não ouvir a palavra, meu irmão. Agora, quem vai trabalhar, às vezes não ouve a palavra, porque está trabalhando, mas poderia, mas não ouve, porque não quer. Então, perceba que se você tem compromisso com a sua vida com Deus e você tem responsabilidade com Deus, você não vai ter problemas em relação a não orar e a não ouvir a palavra, porque você não vai se dar o direito de não ouvir a palavra e de não orar. Você não vai se dar esse direito por causa da responsabilidade. Responsabilidade. Eu tenho falado muito sobre liberdade. Eu falei ontem aqui sobre... Foi ontem, a live de ontem, meio-dia, foi assim um estudo teológico sobre o que é o cristianismo, o que é ser um cristão, o que é carregar a cruz e o que é a cruz de Cristo e o que é carregar a sua cruz, que se você não assistiu, você não está interessado. Se você não... Tudo bem, eu não sabia, bispo. Ok, então se a partir de agora você não assistir, porque você não está interessado. Você não quer realmente Cristo. Porque se você quiser, você vai assistir essa live de ontem, meio-dia. Tá aqui, salvo aqui nesse canal. Live do... Ontem foi que dia ontem? Hoje, dia 23. Ontem foi dia 22. Tá aqui. Dia 22 de julho, meio-dia. Assiste a live. É uma aula que, se você ouvir e aprender de forma espiritual, você muda completamente o seu relacionamento com Deus. Agora, você não acha importante? É o que eu tenho falado aqui sobre liberdade. Que
A liberdade, ela é uma das razões do diabo estar dominando esse mundo. Ele convenceu a Eva de que ela era livre para poder comer o que ela quisesse comer. Que não tinha nenhuma árvore plantada no jardim do Éden que ela não poderia comer. Aliás, é quase verdade isso. O diabo trabalha com essa coisa de quase verdade e de meia verdade que você não tem noção como. A serpente falou isso. Aí a Eva falou, não, mas Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore do jardim. Mas essa aqui, plantada aqui, do conhecer o bem e o mal, nós não podemos. Aí a Eva foi lá e comeu. Porque a serpente disse para ela, pode comer, você é livre. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Pode comer. E a Eva foi lá e comeu, e o Adão também. Aí deu ruim, né? Sabe o que deu? Eu não vou entrar nessa teologia de novo. Mas o fato é, querido, querida, que a liberdade que as pessoas pensam que elas têm, e elas têm mesmo, porque Deus deu isso ao homem, é a razão do sofrimento. As nações brigam porque querem liberdade, de poder ir ter a terra que quer ter, de ter a arma que quiser ter. Agora as guerras são pelas armas nucleares, né? Os Estados Unidos entrou em guerra com o Irã porque não quer que o Irã tenha uma arma nuclear. Não quer que o Irã tenha a liberdade de ter a arma nuclear deles. O Irã entra em guerra com os Estados Unidos porque acha que tem o direito de ter a sua arma nuclear, a liberdade de ter a sua arma nuclear. Aí veja, a liberdade que ela promove a guerra é a liberdade que promove a guerra, é a liberdade que promove a promiscuidade, é a liberdade que promove o caos de alguém tirar a vida do outro. Eu sou livre para matar, eu sou livre para poder fazer o que eu quiser. Eu sou livre, quem manda em mim sou eu. A liberdade que o homem pressupõe que é boa se torna a sua escravidão. Aquela impressão de que eu sou livre para fazer o que eu quero, eu não quero ouvir a palavra, eu não ouço. Eu não quero orar, eu não oro. Eu não quero ir à igreja, eu não vou. Eu não quero ir à célula, eu não vou. Essa liberdade que as pessoas elas julgam ter, e têm mesmo, de verdade. Mas por que eu digo julgam ter? Porque não deveriam julgar que estão tão livres assim. Pela necessidade que existe de ter uma vida de oração, de meditação na palavra, de submissão à palavra, às escrituras sagradas. Então, a liberdade, ela precisa saber, você precisa saber usar a liberdade. Ô bispo, mas Jesus não disse assim? Verdadeiramente, se o Filho vos libertar, sereis livres? Disse. Jesus não veio trazer libertação? Trouxe. Deus não quer que eu tenha liberdade? Quer. Claro que Ele quer. Se Ele te deu a liberdade, você acha que foi o diabo que te deu a liberdade? Porque quando eu falo assim de liberdade, as pessoas pensam logo assim, então a liberdade não é de Deus não, né? A liberdade é do diabo. Não. Não, Nanina, não. A liberdade é de Deus. Foi Deus que deu a liberdade. Foi Deus que deu a liberdade para as nações serem soberanas, para eu e você ser o autor da história da nossa vida. Eu sou o autor da história da minha vida. Você é o autor da história da sua vida. E eu sou livre para escrever a história da minha vida. Escreva aqui. Deus, escreve aqui, ó, por favor, por gentileza. Daqui a pouco eu vou ver quem escreveu. Escreva aqui. Deus me deu a liberdade de ser o autor da história da minha vida. Você tem essa liberdade. Então, se foi Deus que deu a liberdade, por que em nome da liberdade existem guerras, existem depravações, existem violências, mortandades, roubos, adultérios em nome da liberdade?
Eu sou livre para atrair meu esposo, minha esposa, eu sou livre. Por quê? Porque quando entra o pecado, a liberdade, ela passa a ser um problema. Onde há pecado, a liberdade passa a ser usada de forma errada. Escreva aqui, por favor. Aonde há pecado, escreve aqui, ó. Eu estou esperando. Aonde há pecado, desobediência. Pecado é desobediência. Errar o alvo. Aonde há pecado, a liberdade é usada de forma errada. O que é uma liberdade usada de forma errada? É uma irresponsabilidade. Liberdade com responsabilidade é de Deus. Liberdade com irresponsabilidade é do diabo. Entende? Se torna do diabo porque dá porta ao diabo. Então, você precisa usar a sua liberdade com responsabilidade. O que é responsabilidade? É você não ser negligente. É você não ser descuidado. É você não ser imprudente. É você não ser descompromissado. Isso é responsabilidade. Ok? O que é responsabilidade? Não ser negligente, não ser descuidado, não ser imprudente, não ser descompromissado. Anotou aí? Responsabilidade. Anote aí. Responsabilidade. Não ser negligente. Escreve, eu vou esperar. Você tem que escrever isso na tábua do seu coração. Não ser descuidado. Não ser imprudente. Não ser descompromissado. A liberdade tem que ter responsabilidade, porque senão ela se torna a sua morte, a sua derrota. Ela se torna a sua desgraça. Eu sou livre, mas se eu for livre com responsabilidade, eu vou ser uma bênção. Agora, se eu for livre com irresponsabilidade, meu Deus do céu, o caos. A liberdade se torna um caos. E aí, a oração, pessoal, veja só, a oração e a meditação na palavra diária, com responsabilidade, compromisso, sem negligência, de forma prudente, sem descuidar disso, todos os dias, e ler a Bíblia da mesma forma, sem descuidar, comprometido com a leitura da Bíblia, sem negligenciar a leitura da Bíblia, de forma prudente todos os dias, se estiver na igreja, ouvindo e meditando, com compromisso, com a palavra, com a oração, de forma prudente, de forma que você não seja negligente, seja na célula, aonde quer que você esteja, com horários específicos, que você não abre mão, não negocia, não abre mão. Se é aqui comigo, 5 da manhã, meio-dia, 18 horas, então tá bom, o bispo entrou na live, eu oro. Se o bispo não entrar na live, eu também oro. Eu tenho compromisso com o meu Deus. Eu tenho responsabilidade com o meu Deus. Eu sou livre para usar a minha liberdade com compromisso, com prudência, com responsabilidade. Sem negligência, com prudência. Isso é ser responsável. Isso é usar a liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade é uma bênção. Você é livre para namorar? É claro que é. Você que não é casado, você é livre para namorar? Claro. Agora, se você fosse começar a namorar sem
a liberdade que você acha que você tem para namorar te dá o direito de você namorar do jeito que você quiser namorar? Fazer o que você quiser fazer? Sem ser casado? Essa liberdade vai te derrubar, vai te destruir. Porque você vai começar a ter uma vida sexual, uma vida de intimidade, que não era para ter ainda sem o casamento. Isso vale para a questão dos dízimos, das ofertas, isso vale para toda a sua vida com Deus. Seja através da sua oferta, seja através da sua oração, seja através da sua dedicação à obra do Senhor. Tudo que você nesse mundo for fazer, se você usar a liberdade com responsabilidade, você é abençoado. Se você usar a liberdade sem responsabilidade, sem compromisso, sem prudência, negligente, de forma aleatória, acabou. Você se torna uma pessoa amaldiçoada, literalmente amaldiçoada, porque você vai fazer o que a serpente quer. A serpente vai sempre soprar no seu ouvidinho assim, você é livre. Você pode. Eu posso, mas não posso. Eu não posso me dar o luxo de não ouvir a palavra de Deus quando eu estiver no culto, quando eu estiver na célula, quando eu estiver aqui na minha casa. Sabe o que eu faço, pessoal? Eu termino a minha live, eu vou orar, eu termino a minha live, eu vou ouvir alguma coisa que fala de Deus, eu vou orar, eu vou trabalhar, mas eu fico com ouvindo louvor, eu fico meditando na palavra, eu fico trabalhando, às vezes eu posso, não sei se o seu trabalho te permite isso. Eu vou para academia, eu vou com esse fonezinho, eu fico ouvindo a palavra, eu fico ouvindo louvores, eu assisto as minhas próprias mensagens aqui, e Deus fala comigo, tu acredita? Eu ouvindo as minhas próprias mensagens, eu vejo, olha, isso aqui eu acho que as pessoas não vão entender, da próxima vez eu vou falar melhor. Eu estou todo o tempo todo, o dia todo, me procurando estar orando e falando com Deus. E ouvindo a palavra de Deus. E não tem outro caminho. Se você quer ter uma vida espiritual bem-sucedida, não tem outro jeito. Não tem outra forma. Você não vai conseguir. Por que você acha que Daniel tinha 3 horários para orar? Eu vou falar de Daniel 18 horas. 18 horas eu vou falar de Daniel. Daniel foi um camarada que ele foi levado à Babilônia, exilado como um escravo. Um jovem judeu escravo. Se tornou governador naquele lugar. Por que você acha que ele foi exaltado por Deus? Ele tinha 3 horários que ele não abria mão. E era inegociável. Ele foi lançado na cova dos leões por causa da responsabilidade, do compromisso que ele tinha com aqueles 3 horários. Ele não negociava o tempo dele com Deus. Ele sabia onde era a fonte do sucesso dele e o que era sucesso para ele. Eu vou falar disso 18 horas. Assista a live 18 horas, você vai ser muito edificado. A gente vai terminar falando um pouquinho sobre Daniel. Porque Daniel é a nossa referência de oração. Daniel é uma das nossas referências de um homem comprometido com a oração, um homem comprometido com a vida de oração, um homem comprometido com a meditação na palavra de Deus. Por que muitas pessoas perdem a vontade de orar? 18 horas eu vou falar sobre isso. Por que a oração se torna um fardo? 18 horas eu vou falar sobre isso. Por que muitas vezes você não consegue orar? 18 horas eu vou falar sobre isso. Bispo, eu estou sentindo assim, eu não consigo orar. Não consigo orar, não consigo falar com Deus. Bote o seu celular para despertar. 18 horas eu vou falar com você sobre isso. Eu vou te ensinar a não ter mais esse peso, a não se sentir mais falando com as paredes, a não ter mais, quando acontecer aquela sensação de que não está adiantando nada eu orar, vou parar de orar. Como você faz para não ter mais essa sensação? E a oração não ser um fardo pesado para você, tá bom? Eu vou falar disso tudo 18 horas, porque agora eu vou orar por você. Eu estou com minha agenda hoje bem comprometida, eu não tenho como ficar muito tempo aqui.
Mas eu quero que você termine essa live agora do meio-dia consciente de que não tem como você ter uma vida com Deus bem-sucedida senão pela oração e pela meditação na palavra. E o louvor também é uma forma, desde que esse seja para Deus, porque tem louvor que hoje em dia não é mais para Deus, não é nem louvor, é gospel, música gospel. O louvor tem que ser para Deus. O louvor só se for para Deus. Então, o louvor também entroniza a presença de Deus. A Bíblia diz que o louvor a Deus verdadeiro, Deus está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Então, o louvor também é uma maneira de você se conectar ao céu, mas eficaz é a oração e a palavra de Deus. O louvor, claro, é um bálsamo. O louvor Eu ouvi um pastor uma vez trazendo uma mensagem que eu achei muito interessante. E disse que o louvor é o transporte. Ele te transporta até a presença de Deus. É como se você entrasse em um transporte, em um ônibus, e aquele ônibus te conduzisse à presença de Deus. Não é a presença de Deus, mas é o transporte. A palavra é o próprio Deus. Por isso que eu digo que a palavra, ela é mais importante do que o louvor. Porque no princípio era o verbo, o logos de Deus. A palavra gente, a palavra de Deus é ação. Significa, por que no grego é usada a palavra logos? Porque significa ação. Entende? A palavra de Deus é Deus em ação. É Deus agindo em seu favor. É Deus em movimento na prática da tua vida. Isso é a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você ouviu o logos de Deus, o agir de Deus, o verbo de Deus, a ação de Deus. O verbo não, na frase não é a palavra que indica a ação, não é isso? Lembra das aulas de português? O verbo, como eu descubro o verbo da frase? É a palavra que ela descreve a ação. A ação. Eu vou, não é? Eu tenho ação. O verbo é a palavra da ação. Jesus é o Logos. É o verbo de Deus que se fez homem e tabernaculou conosco. Olha que coisa linda. Sabia que a palavra original no grego é tabernaculou? Ou seja, habitou entre nós. Tabernáculo, por que no grego usa a palavra tabernáculo? Porque o tabernáculo foi construído por Moisés a pedido de Deus para estar ali em movimento com Israel. Era aquela estrutura que era montada aonde a presença de Deus ali estava, e no deserto o tabernáculo andava com o povo de Deus. Depois construiu o templo e aí ficou ali no lugar fixo. A Arca da Aliança, a presença de Deus era no lugar fixado depois do templo de Salomão. Mas antes ela era no tabernáculo, ela movimentava. O Israel marchava e o tabernáculo ia junto. Quando João, capítulo 1, lá nos versículos 1 e 2, diz que no princípio era a palavra, o verbo de Deus, o logos de Deus, e o logos de Deus, a palavra de Deus, habitou entre nós, o verbo de Deus habitou entre nós. Essa palavra em grego, habitou, a palavra grega significa tabernaculou, porque é a presença de Deus conosco o tempo todo. Jesus é o verbo de Deus, é a ação de Deus que está no nosso meio, como tabernáculo em nosso meio, se movendo em nosso meio, andando em nosso meio, a presença dele em nosso meio, a ação dele em nosso meio, não nos deixando em nenhum momento sozinhos. Aonde eu estiver, a presença dele está comigo. Por isso que tabernaculou, através do seu Espírito Santo. Hoje, ele habita na minha vida e na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, como você não vai orar? Como você não vai ouvir a palavra?
Quando você ouve a palavra, você está tendo contato com o próprio Deus. A ação de Deus entra na sua vida e as coisas começam a se movimentar. Porque o verbo de Deus tabernaculou conosco. Está tabernaculando agora, habitando. Você está entendendo? Habitando em movimento. A nossa vida está em movimento. Por que a tua vida está parada? Por que parou tudo? Porque você parou a intimidade da oração. Você parou de ouvir a palavra. Eu vou falar mais disso 18 horas. Por favor, assiste a live de 18 horas. Eu não tenho mais tempo. Tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em oração nessa live do meio-dia para entregar nas suas mãos a vida de cada pessoa que está em oração comigo. Senhor, eu quero pedir nesta hora que quem parou de orar, quem não consegue mais orar, quem não consegue mais ouvir a palavra, Senhor, não tem mais interesse em ouvir a palavra, perdeu a fé na palavra, ou não consegue mais simplesmente ter ouvidos para ouvir a palavra, quem começou a usar a sua liberdade com irresponsabilidade e parou de ouvir a palavra porque é livre, então não quer ouvir mais. Senhor, em nome de Jesus, quem parou de orar porque é livre, então não quer mais orar, quem está usando a sua responsabilidade, a sua liberdade com irresponsabilidade, haja arrependimento, Deus. Que haja conversão, que haja libertação, que haja verdadeiramente, meu Deus, nesta tarde, nesta quinta-feira, conscientização do erro cometido, para que haja, meu Deus, a conversão verdadeira, genuína, sincera, honesta. Ó Deus, eu peço nesta hora, meu Senhor, em o nome de Jesus, que o teu fogo desça do alto da cabeça à planta dos pés desta pessoa e que todo o mal que estiver na vida dela comece a ser repreendido agora, comece a arrancar, meu Deus, todo o mal da cabeça dessa pessoa, do coração dela, da mente dela, da alma dela. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço ao Senhor vitória, eu peço ao Senhor, meu Deus, muda a vida dessa pessoa, liberte essa pessoa, transforma a vida dela. Senhor, eu te peço nessa hora, derrame das tuas fontes, meu Senhor, sobre esta vida, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço nesta hora, Pai, que este homem, esta mulher que parou de te buscar, que parou de orar, que parou de se santificar, que parou de se consagrar, que parou, meu Deus, de ter intimidade contigo, porque não consegue mais, Senhor, não tem mais a presença, não tem mais a unção, não sente mais a intimidade, não sente-se mais a vontade. Sim, meu Pai, que em nome de Jesus, todo mal que está tentando oprimir essa pessoa seja amarrado, seja repreendido, seja manietado, e em o nome do Senhor Jesus, todo mal saia desta vida, meu Deus. Eu entrego nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que ora comigo agora, cada pessoa que está comigo nessa live, que volte a orar, volte a ouvir a palavra, volte a se submeter à oração e à palavra, de forma leve e livre, com responsabilidade. Em nome de Jesus. E você diga amém. Graças a Deus. Diga assim, que viva Jesus em meu coração. Amém? Que viva Jesus no meu coração. Amém. Glória a Deus. E que viva Ele mesmo, hoje e todos os dias, da minha vida e da tua vida também. Olha, nós vamos, 18 horas, estar aqui de volta. Eu quero pedir que você dê o joinha agora e, ao terminar a live, você comente. Faça isso, vai ser uma benção. Bote o teu celular para despertar. Eu vou fazer a live rápido também, 18 horas, tá? Igual a essa aqui. Mas eu preciso que você comece a assistir 18 horas em ponto, senão você não pega o assunto do início. E preciso que você fique até o final. Então tenha essa prudência, esse cuidado, essa responsabilidade. Não seja negligente, seja fiel, use a sua liberdade com responsabilidade. Você só tem a ganhar, tá bom?
Eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa live das 18 horas. Deus abençoe. Shalom.